Olá, quinto ano, tudo bem? Nossa aula hoje é de História e vamos iniciar pela unidade 4 do nosso livro, A Cultura do Café e o Fim da Escravidão. Então, esse é o início, nós já até conversamos sobre como o café foi importante para o início da economia do Brasil. Era uma pérola preciosa, né? Uma pérola negra preciosa e que muito deu dinheiro para os portugueses, obviamente, por conta do valor que ele tinha, né? Então nós temos aqui a cultura do café. O café é um dos produtos de exportação mais importantes para a economia brasileira no primeiro semestre de 2017. Olha quanto tempo, olha como é que ele continua sendo importante. O café brasileiro chegou a 113 países, segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. No ano passado, sua importância era ainda maior, né? Sempre foi. Assim, os anos se passam, e a importância do café continua. Então, vamos lá. No passado, sua importância era ainda maior. Entre a metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX, o café correspondia a 3/4, ou seja, 75% de tudo que o Brasil exportava para o exterior. Então, nós temos aqui um mapa que mostra, na página 62, como se expandiu essa cultura do café. Vamos continuar a leitura. Na colheita, fase mais trabalhosa da produção do café, exigia-se muito dos escravizados. Era comum oferecer benefícios para estimular o rendimento do trabalho, como roupas novas e até dinheiro. No entanto, os castigos corporais continuavam sendo aplicados na rotina do trabalho escravo. Ou seja, o café trouxe dinheiro, né, para os grandes produtores de café, que eram os grandes fazendeiros de café na época, porém, para os escravos, foi uma época que eles trabalhavam demais, porque enquanto mais os produtores queriam que a safra fosse boa, que saísse tudo bem, porque mais eles queriam exportar. Então, vamos lá. Com o café, também veio a modernidade, veio tudo aquilo que a gente, hoje em dia nós temos, como computadores, como vários elementos bons. Naquela época começaram a surgir os telégrafos, começaram a surgir os portos muito bem equipados para a época, é claro, e tudo isso foi bom para o Brasil, em certo ponto. Café e modernidade. O dinheiro acumulado com a exportação de café permitiu que o Brasil desse os primeiros passos em direção à industrialização. Entre 1840 e 1860, produtos manufaturados como chapéus, tecidos, calçados, entre outros, antes importados, começaram a ser produzidos no Brasil. Ou seja, o dinheiro ficou no Brasil no sentido de que era importante que fossem começadas a fazer coisas aqui dentro. Então, esses produtos começaram a ser produzidos dentro do Brasil. A economia do café também levou à implantação das primeiras estradas de ferro. A primeira ferrovia, Estrada de Ferro Petrópolis, foi inaugurada em 1854 e ligava o Porto de Mauá, na Baía da Guanabara, à raiz da Serra da Estrela, atual Magé. Então, nós não temos ali o porto, né, o Porto Mauá, que a gente vê ali na Praça Mauá e tudo, era muito por aí, né? Hoje em dia a gente tem uma visão da cidade, mas isso no início dos séculos, né? Isso no início da implantação da economia no Brasil, a gente não consegue imaginar como seria, ok? Em 1867 foi inaugurada a primeira ferrovia paulista, a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. Antes da sua construção, o café produzido no interior de São Paulo era transportado por tropas de mulas. Olha a dificuldade, olha o problema, né? A construção da ferrovia tornou o transporte do café até o Porto de Santos mais rápido e eficiente, obviamente, né? E coitada das mulas que tinham um caminho enorme, levava-se muito mais dias, era muito mais trabalhoso. Aqui embaixo, vocês vão ver um gráfico e diz assim: compare os gráficos a seguir e responda as questões no caderno.
ok? Então, é a nossa atividade. Brasil, exportação de mercadorias, século XIX. Então, nós temos a letra A. Qual produto teve maior crescimento e quais tiveram a maior diminuição no volume de exportação de um período para outro? Quais produtos o Brasil começou a exportar na década de 1880? Letra C. Que conclusão pode ser tirada sobre o Nordeste brasileiro que centralizava a produção de açúcar? Então, quinto ano, essa é a nossa videoaula de hoje. Façam com calma, leiam novamente o texto e até a próxima.